Quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia nada, não falava português, fiquei totalmente boiando. Quando eu conheci Padre Kolbe, era como acordar por uma coisa que eu nem sabia que existia. Antes de tudo, quando já era pequeno, eu tinha sentido o chamado de Deus para ser padre. Mas eu acabei entrando na adolescência, esquecendo um pouquinho de tudo. Só que eu acabei vindo a estudar numa escola de padres. E aí, nos últimos 2 anos, comecei a me questionar um pouco mais, embora eu namorava na época. Era salva-vidas, trabalhava na praia, surfava, tudo. Mas eu sentia que eu tinha que dar algo para Deus. Eu queria achar um lugar onde eu pudesse, ao mesmo tempo, ajudar as pessoas, mas poder participar da missa, ter minha vida de fé. E eu não conseguia encontrar nada. Procurei muitos lugares, até que um padre me disse assim: olha, eu conheço umas missionárias que ficam lá em Los Angeles, você poderia ver com elas se elas podem te indicar alguma coisa. Então eu fui conversar com elas. Eram as missionárias da Imaculada Padre Kolbe, mas eu não sabia nada sobre a milícia, sobre São Maximiliano Kolbe. Então, quando eu fui conversar com elas, me explicaram que elas tinham missões na Argentina, na Bolívia e no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu não conhecia nada, não falava português, fiquei totalmente boiando. E também os missionários, só tinha um que mais ou menos falava inglês, outros que falavam espanhol, mas meu espanhol era mais ou menos assim. Então eu fiquei assim, bastante perdido. Então nesse tempo eu praticamente só tinha 2 opções: ler ou rezar. E aí, de repente, eu me deparei com a história de São Maximiliano Kolbe. E aí eu comecei a ler os documentos da igreja, e aí mudou meu foco totalmente. Porque até então o pessoal falava assim: a gente vai na rádio. Mas eu não conhecia a rádio em si, porque como não falava português, eu acho que eles pensavam que não tinha sentido em ir lá, que eu não podia ajudar em nada. Então eu ficava mais dentro de casa. E aí eu fui lendo o que o Padre Kolbe pensou para a milícia da Imaculada. Então quando eu cheguei na parte do livro onde ele dá a vida em Auschwitz, eu fiquei assim, impressionado. Falei, como que alguém pode dar a vida por alguém numa situação onde todo mundo tá pensando em si mesmo? Então eu queria alcançar essa liberdade de Padre Kolbe. Depois de muito tempo, eu percebi o seguinte: na verdade, não é que a gente ajuda as pessoas, porque as pessoas elas têm a capacidade de se ajudar, mas o que a gente pode fazer é servir, amar e servir, aprender a quem é outra pessoa, respeitar ela, né? Ter uma atitude de serviço, em que eu possa ser útil. Então hoje em dia eu acho que não é que eu ajudo as pessoas, mas eu estou a serviço das pessoas que precisam do meu serviço. Então, depois de ter passado 6 meses no Brasil, era mais ou menos o final de maio, e recentemente eu tinha feito a consagração a Nossa Senhora no dia 12, durante a vigília de Pentecostes. Então voltei para minha terra, na Califórnia. Eu tinha esperando para mim uma bolsa na Faculdade Federal da Guarda Costeira. Eu ia fazer curso de engenharia e prosseguir assim com a minha vida. Mas eu senti que não era isso. Então eu fui conversar com um padre e eu perguntei: o que eu devo fazer? Devo voltar para o Brasil ou devo fazer a faculdade e depois pensar quando eu terminar? Ele me perguntou assim: o que você quer fazer? Pensei, eu gostaria de voltar para o Brasil. E aí eu pensei assim, não sei se eu vou ser missionário, mas eu quero ser da milícia da Imaculada, quero me consagrar a Nossa Senhora e ser como São Maximiliano Kolbe. Mas na medida que a experiência foi continuando, eu me percebi também nessa situação. Entre aspas, eu não tinha nada do que eu tinha nos Estados Unidos. Não tinha meu tempo livre, não tinha meus amigos, não tinha dinheiro. As condições da nossa casa eram bem mais simples do que eu tinha lá na minha terra, mas eu era feliz. E lá, mesmo com namorada, mesmo com trabalho bom, mesmo com os amigos, com tudo que eu queria, eu me sentia incompleto. E eu descobri que realmente o que faz a gente feliz
é dizer sim ao plano de Deus na nossa vida. E aí um certo dia eu estava aqui na rádio, estava fazendo uma entrevista e no final a Matilde veio e me perguntou assim: e aí, Ryan, você vai ser missionário? Vai ficar? E me deu uma clareza e falei assim: é isso que eu quero para minha vida, porque eu já era feliz e eu percebi que sem me dar conta eu já havia me transformado nesse ideal que é de São Maximiliano Kolbe, que é conquistar o mundo inteiro a Cristo pela Imaculada, começando com a gente mesmo. Eu já estava assim conversando com as pessoas sobre isso, falando de São Maximiliano Kolbe, falando sobre a consagração, fazendo planos dentro dessa ótica. Eu falei assim: eu deveria fazer isso para o resto da minha vida. Não tem por que eu voltar e fazer outra coisa. Então aqui estou. Sou Padre Ryan, sou missionário da Imaculada Padre Kolbe e esta é a minha história de fé.